Olá pessoal, espero que estejam bem. Esse é o nosso curso técnico em metrologia. Essa é a nossa videoaula de número 6. Eu sou o professor Rafael Lima, do IFRJ Campus Volta Redonda. Fiquem atentos às atividades na plataforma Moodle e não deixem de fazê-las. Então vamos à nossa videoaula. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a definição e o cálculo de derivada. Vamos lá. Para essa aula, é importante que vocês tenham entendido as características das funções, que a gente viu todas aquelas funções na primeira unidade. E também é importante que vocês tenham entendido a ideia inicial de derivada, que a gente viu na última videoaula. Nesta aula, a gente vai entrar um pouco mais nos cálculos propriamente, tá? Então vamos lá. O que a gente vai ser capaz de fazer ao final da nossa aula? A gente vai deduzir algumas derivadas de funções mais simples a partir do gráfico da função. A gente também vai calcular a derivada a partir da fórmula da função. Bom, antes da gente fazer esses cálculos, eu queria mostrar para vocês de onde vem a derivada e a sua definição, tá? Até que para vocês conheçam a ideia para facilitar depois na hora de fazer os cálculos, tá? Então vamos supor o seguinte: eu tenho uma função f de x, só que a minha função f de x é essa função que está de azul aí na tela, tá? E eu tenho uma reta vermelhinha passando por dois pontos dessa função, que são os pontos P e o ponto Q, ok? Qual que é a ideia que a gente quer fazer? Se vocês observarem, o ponto P, eu tenho as coordenadas dele, que é x0, y0, e o ponto Q, eu tenho a coordenada dele, que é x1 e y1, tá? Eu marquei aqui na tela também a distância deles no eixo x e no eixo y. Então a variação deles no eixo x é o que a gente chama de ΔX, e a variação no y deles é o que a gente chama de ΔY, tá? Qual que é a ideia para a gente conseguir calcular a derivada? A ideia é, se eu pegar o meu ΔY e divido ele por ΔX, se eu fizer essa continha aqui, ó, a gente obtém a taxa de variação dessa reta vermelhinha. O quanto que essa reta vermelhinha cresce. Mais ou menos seria isso, tá? A ideia. Então, do ponto P até o ponto Q, quanto que essa reta vermelhinha cresce? A ideia da derivada é que, ao invés de eu calcular a variação entre dois pontos, eu quero calcular como que a minha função cresce num único ponto. Então, em cada pontinho da minha função, eu vou ter que saber calcular como que é a tendência de crescimento, tá? Então, a ideia é que esse ponto P ou ponto Q, né, que eles se aproximem e virem um ponto só, tá? Então, essa seria a minha ideia. Então, tem uma animaçãozinha aqui que é o seguinte, ó. A minha ideia é fazer isso aqui. É pegar o meu ponto Q, por exemplo, e me aproximar do ponto P. Até ficar essa reta verdinha que vai aparecer aí. Então a minha ideia é que, ao invés da minha reta cortar o meu gráfico em dois pontos, né, que ele corte um ponto só. O que vai acontecer? Deixei aqui do lado anotado. O gráfico, quando o x1 se aproxima do x0, aí no eixo x, repara que ele está se aproximando. O y1 também se aproxima do y0. Os pontos eles vão se encontrar, tá? Eles vão se aproximar. Com isso, a variação em x e a variação em y, a gente fala em matemática que isso aí tende a zero. Elas ficam muito pequenininhas. E elas vão se aproximando de zero, ficam cada vez menores. A variação do y e a variação do x, tá? Que é o que eu deixei indicado aqui por essas retinhas aí embaixo. Bom, o quociente, a divisão, né, ΔY dividido por ΔX, vai ser que é a inclinação dessas retas vermelhinhas que estão aparecendo aí,
tá? Bom, mas e aí? Onde é que está a derivada, tá? Vamos à frente. Então, gente, é o seguinte, quando eu me aproximo o P, o Q se aproxima do P, eles se tornam praticamente um único ponto. Que eles vão ficar cada vez mais próximos, mais próximos. Então, as minhas retinhas vermelhinhas, elas tendem a ser essa reta que está aqui. Essa reta que está aqui, a gente chama de reta tangente ao gráfico, tá? E é justamente a inclinação dessa reta é que vai me dizer qual é a derivada nesse pontinho aqui da minha função. Então, a derivada nada mais é do que a inclinação dessa reta verde nesse pontinho aí, tá? Então, essa reta verde, ela está me indicando como que a minha função azul cresce nesse ponto aí. Qual é a tendência de crescimento dela nesse ponto aí, tá? Bom, então vamos em frente. A gente vai definir a derivada de uma função num ponto, x0. Então, eu estou ali no valor ali, x0, tá? No eixo x ali, que é o valor do meu ponto. A derivada vai ser a inclinação da reta tangente, que é essa reta verdinha aí, a função naquele ponto. A gente vai escrever a derivada com essa notação aqui, ó. F' ou Y'. Então, toda vez que tiver uma linhazinha assim, ou assim, a gente está falando da derivada e não da função, tá? É uma notação. Então, tem que ficar atento a isso aí. Bom, mas em outras palavras, a gente pode entender a derivada como uma ferramenta para medir o comportamento da função. Só que em cada ponto. Cada pontinho que eu tiver no meu gráfico, eu vou ter uma inclinação diferente. Então, isso vai ser a minha derivada, tá? Bom, mas vamos olhar alguns gráficos mais simples para a gente entender melhor isso. Então, utilizando o conceito matemático de limite, que a gente não vai tratar a fundos aqui no curso, porque não é o nosso objetivo, a gente consegue calcular a derivada de várias funções. Nesse curso a gente vai omitir um pouquinho essas demonstrações, tá, gente? Então vamos direto para o cálculo das derivadas através de uma tabela, tá? Antes de mostrar a tabela para vocês das derivadas, para a gente entender melhor o conceito, vamos olhar algumas funções mais simples, tá? Então, um exemplo, vamos pegar a função constante, f de x igual a 3. A derivada dessa função é sempre igual a zero. Por quê? Pensa que a função constante, x igual a 3, é esse gráfico que está desenhado aqui do lado. Tá? Essa é a função constante. Qual que é a tendência de crescimento desse gráfico? Vocês concordam que em todos os pontos desse gráfico, por exemplo, um ponto aqui, outro ponto aqui, outro aqui, qualquer pontinho que eu pegar do meu gráfico, em qualquer lugar, a minha função não cresce, nem decresce. Ela é constante. Ela é sempre na horizontal ali. Como ela não cresce nem decresce, a gente vai dizer que a derivada dela é zero. Tá? Ela não tem tendência de crescimento. Tá? Então, é simplesmente isso. Derivada igual a zero. E na verdade a gente vai ver na tabelinha que quando a função é constante, a derivada é sempre zero. Vamos ao próximo exemplo. A constante é fácil dar zero. Agora vamos pegar a função f de x igual a 2x. Lembra da última, na aula lá que a gente viu função polinomial? Essa é uma função linear, f de x igual a 2x. Eu estou afirmando que a derivada dela é sempre igual a 2. Por quê? Vamos olhar o gráfico. Então, a função f de x igual a 2x, ela tem como gráfico uma reta, e a taxa de crescimento desse gráfico, ela é dada exatamente por esse número que está aqui, ó. Em qualquer ponto que eu pegar desse gráfico, a tendência de crescimento é a mesma. Por isso que a derivada dessa função é sempre igual a 2. Não está crescendo? Qualquer ponto que eu pegar aqui, a tendência é que cresça o gráfico. Mas ela sempre cresce da mesma forma.
Então, a tendência desse gráfico é que a derivada seja igual a 2, tá? O crescimento dela. Então, a derivada é igual a 2, tá? A gente também poderia escrever assim, né? É porque eu botei direto igual a 2, mas a gente poderia escrever assim, ó. F' de x igual a 2. É assim que a gente vai escrever, tá? Que é a derivada da função f é igual a 2. Vamos ver um outro exemplo muito parecido. Ó, a função agora é a função afim, 2x mais 1. Agora não é mais a linear, mas é muito parecida. Eu só adicionei o número 1 ali na fórmula. De novo, o gráfico dessa função é essa reta roxinha aí. Repara que é muito parecido com a verde. E vocês concordam que a tendência de crescimento delas é igual? Se a tendência de crescimento é igual em todos os pontos, então a derivada dessa função também vai ser igual a 2. Tá? Mesmo ela não sendo a mesma reta da anterior, mas a tendência de crescimento é a mesma em cada ponto. Então a derivada da função 2x mais 1 também é igual a 2 sempre. Tá? Então só para vocês terem uma ideia de que derivada não é uma coisa tão difícil. É você medir como que a função cresce em cada ponto. Agora vamos passar para outras funções cujo gráfico não é uma reta. Porque na reta é mais fácil. A reta a gente já tem até a derivada dela ali. Tá? Agora eu vou passar para funções cujo valor da derivada começa a depender de x. Então a derivada vai depender de onde a gente está no gráfico. Aí é bom a gente olhar uma tabelinha. Eu vou mostrar uma tabelinha agora e a gente vai usar para fazer alguns cálculos. Desculpa, antes disso, antes da tabelinha, né, vamos a um exemplo onde a nossa função depende de x, a derivada. Tá? Eu estou dizendo aqui, gente, o seguinte, que a nossa função é f de x igual a x ao quadrado. E eu estou afirmando que a derivada dela é sempre 2x. A gente vai ver isso na tabela, porque que é 2x, a derivada dessa função. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar essa tabelinha. A minha ideia agora é o seguinte, como que seria a derivada da função f de x igual a x ao quadrado, essa função aqui, só que agora em 3 pontos diferentes. Eu quero calcular a derivada dessa função em x igual a 10. Então, como é que seria? A derivada da minha função, ela é 2x. Não é a minha função que é 2x, é a derivada dela. Então, a derivada é 2x e eu quero calcular a derivada no ponto 10, quando x for 10. Então, é só substituir. Então, se o x é igual a 10, então como é que vai ser a derivada? É só a gente pegar a derivada e jogar 10 lá. Então, jogando 10 lá, vai ficar 2 vezes 10, porque a fórmula 2 vezes 10, 20. Ok? Então, eu estou dizendo que quando x é 10, a derivada naquele local é 20. Tá? Vamos ver um outro. Agora, eu quero calcular para x igual a menos 10. De novo, se o x é igual a menos 10, eu substituo na derivada o menos 10. 2 vezes menos 10 é menos 20. Então, no local menos 10, a derivada é menos 20. E por último, eu quero calcular x igual a 0. Se o x é igual a 0, a derivada em 0 é 2 vezes 0, que é igual a 0. Resumo. No x igual a 10, a derivada é 20. No x igual a menos 10, a derivada é menos 20. No x igual a 0, a derivada é 0. Se a gente fosse entender no gráfico, né, o que eu estou dizendo é, no 10, a nossa função tem a tendência de crescer. Ela tem a tendência de pegar essa direção aqui e está subindo. No menos 10, ela tem a tendência de estar descendo. Quando o x passar pelo menos 10. E no x igual a 0, a nossa função tem a tendência de estar constante. Tá? Então, a nossa função ela muda. Essa função aqui, x ao quadrado,
que a gente já viu gráficos parecidos, né? Ela tem a tendência de mudar de acordo com o x, a derivada dela, tá? Bom, mas como é que eu acho esse 2x que eu encontrei aqui? Como é que eu encontro a derivada de funções mais complicadas, né? A gente vai ter uma tabelinha, que é o que vocês vão usar, que eu vou mostrar na sequência, que é a tabela de derivadas. Bom, não se assuste com essa tabela, nós vamos fazer algumas linhas delas aí em exemplos, tá? Em resumo, a gente tem o seguinte, ó, nessa tabelinha eu tenho para vários tipos de função. Esse primeiro caso aqui, ó, é quando a minha função é constante. A derivada está do lado, a derivada é sempre zero. Essa a gente já fez, função constante, derivada é zero. Agora, na segunda linha, eu tenho para quando a minha função é x elevado a alguma coisa. Sei lá, x elevado ao quadrado, igual eu tinha acabado de fazer. Do lado eu vou ter a fórmula para calcular a derivada dela. A fórmula é pegar o expoente, multiplicar e subtrair 1 daquele expoente, tá? A gente já vai fazer exemplos. A segunda, a terceira aqui. Aqui eu tenho uma constante vezes uma função. O que a gente vai fazer? A gente vai repetir a constante, um número, e vai derivar o restante. E vai calcular a derivada do que está na frente. Eu vou falar até a terceira linha aqui. A terceira linha é quando eu tenho, por exemplo, uma soma ou uma subtração de dois pedaços. Qual que é a derivada de uma soma ou de uma subtração? A gente vai derivar a primeira parte e somar ou subtrair com a derivada da segunda parte. Então a gente vai derivando as parcelinhas. Tudo bem? E por aí vai, tá? Ó, eu tenho a derivada de uma exponencial, alguma coisa elevada a x. Eu tenho a derivada do logaritmo, que a gente já viu essa função. Então vamos testar aí algumas dessas derivadas. Bom, então vamos lá. Eu deixei alguns exemplos aqui, ó, para a gente calcular. O primeiro exemplo, acho que é o mais fácil, né? F de x igual a 10. Você tem que olhar para f de x igual a 10 e identificar que isso aqui é uma constante. Lembra como é que era a constante? Então, eu identifiquei que isso aqui é uma função constante. Função constante, a gente tem na primeira linha da tabela, molezinha. Vamos olhar aqui a tabela, ó. Primeira linha da tabela é para função constante, ó. Função constante, a derivada é zero. Se a derivada é zero, eu venho aqui, molezinha, escrevo derivada igual a zero. Acabou. Tá? Agora vamos para a segunda função. Então já resolvi. A segunda função não é constante, é x elevado a alguma coisa. Eu vou ter que ir lá na minha tabela, identificar onde que está isso. X elevado a alguma coisa está aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Pega o expoente e multiplica o x. E depois subtrai uma unidade do expoente. E vai ser a derivada. Então vamos fazer aqui na prática. Quanto que seria x à quarta? Então a derivada aqui, ó, vai ser... Pega esse 4 e passa multiplicando. Então fica 4 vezes x. Só que eu preciso ainda tirar uma unidade daquele 4. Vou fazer mais devagar aqui. Ficaria 4 menos 1. 4 menos 1, 3. Então eu posso escrever aqui que é 4x elevado ao cubo. Essa é a derivada da minha função. Ela sempre vai cair 1 grau. Se ela for grau 4, x elevado a 4, ela cai para 3. Se ela for 3, cai para 2. A gente sempre subtrai 1 no expoente. Outro exemplo. Agora eu estou com f de x igual a 6x. O que vocês vão fazer? Eu tenho que identificar que eu tenho uma constante vezes o x. Então é como se tivesse uma constante vezes uma função tipo essa daqui. Tá? A gente viu na tabelinha, vamos voltar lá, ó, constante
vezes alguma coisa. Esse k aí é de constante. O que a gente faz? Repete a constante e deriva o restante. Então vamos repetir a constante? Então o que a gente vai fazer aqui, ó? A derivada é repete o 6 e vou derivar o x agora. Vocês concordam que o x é a mesma coisa que x elevado a 1, tá? Quando não tem nada aqui, tem um expoente 1. Então eu uso a mesma regrinha que eu usei aqui no 4, tá? Sempre quando a função for x elevado a 1, esse 1 vai passar aqui multiplicando. Eu vou repetir 1 vezes x e eu vou tirar 1 grau do expoente 1. 1 menos 1 vai ficar 0, né? Tá? Então, na verdade, x elevado a 0 dá 1, tá? Então, qualquer número elevado a 0, 1. Então, ficou 6 vezes 1, porque esse cara aqui vai dar 1. Bom, 6 vezes 1, a derivada vai ser 6, tá? E, na verdade, gente, sempre que... Deixa eu fazer uma observação. Sempre que a nossa função for f de x igual a x, a derivada sempre vai ser 1. Tá? Porque esse expoentezinho aqui vai virar 0. Tá? Então, por isso que esse pedacinho aqui deu 1, a derivada dele. Tá? Então, ficou 6 vezes 1 e deu 6. Tá? Vamos para o próximo? Vamos ao próximo aqui. Ah, aqui eu já tenho uma soma. Mas a soma, se vocês olharem lá na tabela, também ela não é difícil. A soma, simplesmente você vai fazer o seguinte. Você vai derivar esse e somar os dois. E já pode até fazer direto, tá? Repare que aqui a gente já resolveu eles, né? Separados. X a quarta a gente já fez e só x a gente já fez. Mas vamos fazer de novo. Vocês vão derivando e calculando, tá? Então, ó, isso daqui é a derivada de uma soma. Só olhar lá na tabelinha, a soma tá aqui, ó. A soma tá aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou derivar o primeiro e derivar o segundo. Então, vamos lá. Soma. A soma vai ficar o seguinte. Derivada f' de x é igual. Deriva o primeiro, desce o 4 e subtrai 1. A gente já fez, né? Subtraindo 1 do 4 vai ficar 3. Tá? Soma com o segundo. Quem é o x? X é x elevado a 1, que a gente já até fez. Passo 1 multiplicando. Multiplico o x e tiro 1 grau aqui. Ok? Mas a gente já viu que x elevado a 0 dá 1. Então, na verdade, isso aqui fica 4x ao cubo mais 1. Essa é a derivada dessa função. Tudo bem? Bom, a 5 é um pouquinho pior, né? Porque a 5 a gente tem um produto. E o produto é um pouquinho mais difícil. Vamos lá na tabela de novo. O produto é esse aqui, ó. Esse u vezes v é as partezinhas da nossa função. O produto eu vou derivar como? Eu vou derivar o primeiro e vou multiplicar pelo segundo. E depois eu somo e troco a ordem. Repete o primeiro e deriva o segundo. Cada hora eu vou derivar um. Então vamos lá. Vai ser dessa forma. Eu vou separar em dois, seguinte, para ficar mais fácil esse primeiro aqui. Então olha só, a minha primeira parte da minha função eu vou chamar de u. O u vai ser o e elevado a x. E a segunda parte da minha função eu vou chamar de v. Vai ser x à quinta, tá? E aí eu vou ter que derivar as duas. A derivada de um e elevado a x tem lá na tabelinha também. O e é aquele 2,7 que a gente viu lá na aula de logaritmo, tá? Toda vez que
a gente tiver uma exponencial com esse e aí, a derivada dele é bem fácil, é ele mesmo, tá? E a derivada de v, que eu chamar de v', é o derivado de x à quinta. Só que a derivada de x à quinta a gente já fez. Parecido, né? Passa o 5 multiplicando e tira 1 grau. Tira 1 grau do 5, vira 4. Sempre passa multiplicando e tira 1 grau. Tá? Agora eu vou usar a fórmula do produto. A fórmula do produto é assim, ó. Deixa eu até anotar aqui, ó. A fórmula do produto é derivada do primeiro vezes o segundo, mais repete o primeiro e agora deriva o segundo. Cada hora você deriva um. Então vamos jogar aqui na fórmula. Então como é que ficaria a nossa derivada? Ó, o linha é esse. Vezes v. V é a segunda função, x à quinta. Mais, repete o primeiro agora, sem derivada, e multiplica pela derivada do segundo, que é 5x à quarta. Tá? Então, esse aqui fica um pouco grande mesmo. O produto é sempre mais difícil do que só a soma, né? Fica 4 coisinhas aí, tá? Mas é uma questão de treino aí, ok? Então, a gente fez a derivada do produto. E, por último, a derivada do logaritmo. A derivada do logaritmo também tem lá na tabelinha. Vamos voltar lá? Olha a derivada do logaritmo, essa daqui, ó. Logaritmo numa base A. A derivada vai ser 1 sobre x dividido pelo ln do A. O A é esse A que está aqui, ó, na base. Então, agora eu estou fazendo a derivada de um logaritmo. Derivada de um logaritmo. Como é que vai ser? O meu A é 2. Então, usando a fórmula, a gente vai ter simplesmente que substituir na fórmula. A nossa fórmula vai ser 1 dividido por x vezes o ln do A. O A é a base. Então, vai ser ln de 2. Tá? Essa é a fórmula do logaritmo. Tá? Então, gente, a partir de agora, a gente vai usar a nossa tabelinha para calcular um monte de derivadas, tá? Tudo bem, gente? Então, encerro aqui. Esses são alguns exemplos e até a próxima aula.